Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Espero que estejam todos bem, que tenham se protegido, né, nesse período que estamos ausentes em virtude da prova. Então hoje começamos o nosso contato novamente. Quero dizer, se alguém estiver com um problema aí da internet, de acesso, alguma coisa, contate para ver o que é possível fazer. A Ubra está disponibilizando acesso aos laboratórios, então contatem aí por e-mail ou pelo WhatsApp para ver o que é possível fazer. Bom, a ideia hoje, né, então é a correção do AP1, é o que está no nosso plano de aprendizagem. Então vamos lá. Questão número 1, né, da criminologia. Diz que contemporaneamente a criminologia é conceituada como resposta certa, a linha item C, uma ciência empírica. Por que empírica? Porque ela vai a campo pesquisar, vai no local do fato. Interdisciplinar, porque ela usa diversas disciplinas para seus estudos, né? Para ter subsídios. Então, utiliza sociologia, antropologia, do próprio direito penal, que estuda o crime, criminoso, vítima e controle social. É esse o conceito. Estuda o crime, nós vimos o conceito de crime e de criminoso também, dependendo das escolas. A vítima, a questão da vitimologia, da falácia de que a vítima é culpada do crime quando se fala em vitimologia. Não tem nada a ver com isso, conforme nós vimos na aula de criminologia. E o controle social, né, que é formal e informal. Então, esta é a certa. A está errada, o item 1 lá, o item A está errado, porque fala empírica e social. E depois não é social a palavra correta do conceito. E estuda o criminoso, a pena e o controle social. Não estuda ali a pena no conceito. Também estuda a pena, mas não é esse o conceito. B, uma ciência empírica e multidisciplinar. Na realidade, o termo correto é interdisciplinar, que estuda as formas como os crimes são cometidos. Não é só isso, também como os crimes são cometidos. Depois pulamos aqui a C, que é correto, e vamos para D. Uma ciência jurídica e interdisciplinar que estuda as formas como os crimes são cometidos. Não é jurídico, uma ciência jurídica é o direito penal, né? E não é só formas como os crimes são cometidos. 2. É correto afirmar que a criminologia é uma ciência do dever ser. Não, dever ser, pessoal, está mais ligado ao direito penal, porque quando o legislador cria uma lei, é como deveria ser o comportamento das pessoas. Então é o mundo do dever ser. Só que o mundo do ser, depois a gente sabe que é diferente. As pessoas nem sempre cumprem a lei que seria o dever ser. Não é isso a criminologia. A criminologia não é normativa, a criminologia é empírica, pesquisa. Na pesquisa a campo, né, nas experiências que ocorreram. B, não é uma ciência interdisciplinar, é interdisciplinar. C, não é uma ciência multidisciplinar. Apesar do conceito ser interdisciplinar, entre disciplinas, multidisciplinar não está errado, porque multi é mais de uma disciplina. A ciência da criminologia se utiliza de várias ciências, então é multidisciplinar, sim. É uma ciência normativa? Não, normativa é o direito penal. Uma ciência empírica, sim, vai a campo pesquisar experiências práticas, certo? Então, correta é essa última aqui, uma ciência empírica. 3. Atualmente são objetos de estudo da criminologia. Primeiro item é o correto. O delito, o delinquente, a vítima e o controle social. O item B fala em antropologia e psicologia criminais, está errado. O item C fala em fatores biopsicológicos da criminalidade, está errado. E o último, delito e delinquente, falta, né? Então, letra A é o correto. Questão número 4. Fenômeno comum em países em desenvolvimento ou emergentes propiciam a promiscuidade ou afrouxamento dos freios morais, o desrespeito ao próximo e outros desvios comportamentais, empurrando aqueles que vivem ou sobrevivem nessas situações a uma experiência marcada pela inclinação ao crime. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Pessoal, a lacuna aqui é as condições precárias de habitação. Por quê? Pensem, favelas do Brasil e outros locais casebres. Um barraco, que chamam, né? Com 10 pessoas dentro, com 5 pessoas dentro, com 8 pessoas dentro. Pai e mãe, né, por vezes satisfazem suas necessidades sexuais em meio aos filhos.
Então isso é a promiscuidade. E os filhos vendo isso dentro de uma peça somente, nós temos o afrouxamento dos freios morais. Isso afrouxa aquele entendimento moral que a família deveria dar às crianças desde o início, desde pequenas, para que tivessem um comportamento adequado. Afrouxando os freios morais, vem o desrespeito ao próximo e outros desvios de conduta que pode acabar levando ao mundo do crime, por essa falta de freios morais, em razão da promiscuidade, né, que são trazidas pelas condições precárias de habitação. Questão número 5. Atua como agente informal do controle social. Informal, pessoal. Polícia Civil é formal, é um controle formal, instituído por lei, é uma instituição. B é correta, é informal, opinião pública. As pessoas ouvem notícias, ouvem a opinião do público e acabam sendo influenciadas por isso. Então, isso é informal, não é uma instituição do Estado, uma instituição criada por lei. Então, essa é a opção correta. Controle informal, social, é opinião pública. Ministério Público, o próximo item, é um órgão estatal criado por lei. Juiz de direito também é controle formal, órgão estatal também criado por lei. 6. Atua como agente... Não, aqui, repetindo não. 6. A história da criminologia conta com grandes autores que, em suas obras, contribuíram significativamente na construção desse ramo do conhecimento. É correto afirmar que Cesare Bonessana, que viveu entre 1738 e 1794, o Marquês de Beccaria, foi autor da obra. Bom, a correta é dos delitos e das penas, pessoal. O Marquês de Beccaria escreveu em 1764 essa obra, um pequeno livreto que tem na biblioteca ou tem no Instagram, ou tem em PDF na internet, e vocês deveriam ler, é bem interessante, é uma obra pequena, boa para ler agora nessa época de quarentena. Essa obra ela é fruto das críticas iluministas que surgiam na época da Inquisição, da Idade das Trevas, né? Então as pessoas começaram a pensar, a raciocinar, descobriram que elas têm racionalidade e começaram a criticar o direito penal da época, que era um direito penal da vingança, um direito penal cruel. Então, a resposta certa é esse livrinho dos delitos e das penas, que traz um direito penal mais humanitário, mais técnico, mais científico. Em 1764, o Marquês de Beccaria já dizia que algo que as pessoas esquecem hoje: não interessa tanto o tamanho, a quantidade da pena, e sim a certeza que vai ser punido. 1764, e até hoje as pessoas não aprenderam isso. 7. O crime se diferencia da contravenção penal. Nós vimos na aula que a diferença de crime e contravenção está no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, que diz: crime é toda conduta que tenha combinada uma pena de reclusão ou detenção. Então, a espécie da pena é reclusão ou detenção para ser crime. Para ser contravenção, é quando é uma conduta que tem uma pena combinada de prisão simples. Então, a espécie de pena imposta é a alternativa correta. Vai ser crime quando a pena imposta for de reclusão e detenção, e vai ser contravenção quando a pena imposta for de prisão simples. Número 8. Acerca do direito penal e do poder punitivo, assinale a opção correta. A linha A está errada. O garantismo penal impede a intervenção punitiva do Estado. Garantismo penal, pessoal, é simplesmente nada mais que cumprir as garantias estipuladas na Constituição. Quando o Estado for punir alguém, tem que observar as garantias do devido processo legal, do contraditório, da pena não passar da pessoa do condenado. Então, essas garantias, isso é o garantismo penal, que por vezes é atacado, por muitas pessoas, e não tem motivo para isso. Então, o garantismo penal ele não impede a intervenção punitiva do Estado. Aqui está dizendo impede, está errado. O Estado vai punir, sim, mesmo sendo um Estado garantista, que cumpra a lei que está na Constituição. Na Constituição está escrito que o Estado tem que punir mais severamente quem pratica crime hediondo.
Então, cadê o impedimento do garantismo penal de punir? Não impede, certo? Então está errada a linha A ou item A. Item B está correto. O direito penal do autor poderá servir de fundamento para a redução da pena quando existirem circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado. Nós estudamos que direito penal do autor não é o direito penal do Estado Democrático de Direito. Do Estado Democrático de Direito, o direito penal deve ser o direito penal do fato, que as pessoas serão punidas pelo fato que praticou e não por quem são. Direito penal do autor é o direito aplicado pelo nazismo, se punir as pessoas pelo que elas eram, né? Por ser judeu, por ser gay, por ser cigano. Mas falei para vocês que no direito penal democrático, que é o direito penal do fato, existe alguns resquícios de direito penal do autor. Vou dar 2 exemplos. Primeiro, reincidência. É uma situação da pessoa, do autor do fato. É aquele indivíduo que tem diversas condenações, ou uma condenação e outros crimes, né? Conforme determina o artigo 64 do Código Penal, dando o conceito de reincidência. Esse indivíduo, ao praticar um crime, pela condição dele pessoal, do autor de reincidente, terá aumento de pena para ele. Se A e B praticar crime igual, juntos, e só o A for reincidente, só o A terá um aumento de pena. Direito penal do autor é um resquício. E, nesse caso aqui, que o direito penal do autor poderá servir de fundamento para a redução da pena quando existirem circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado. O artigo 59 do Código Penal é aplicado na fase inicial da dosimetria da pena, do cálculo da pena do condenado. Lá tem circunstâncias pessoais que, se forem favoráveis, são casos para reduzir a pena. Então, é um direito penal do autor, é do indivíduo, e ele vai ter uma redução de pena por isso. Então, a linha item B aqui é o correto. C. O direito penal do ato tem como característica a ampliação da tipicidade do crime para atingir também os atos preparatórios e os de tentativa. Está errado, pessoal, porque direito penal do ato é o mesmo direito penal do fato, é a conduta, é o ato praticado, é o fato praticado, que é o direito penal democrático. Mas esse direito do ato, do fato, ele só pune quando estiver executando a pena. Lembram que nós falamos o caminho do crime, o iter criminis? Nós temos, em primeiro lugar, a cogitação, o indivíduo pensa, depois a preparação, depois a execução. Tão somente na execução se começa a punir até chegar na tentativa ou consumação. Só da fase da execução em diante se pune. Mas existe crimes como os atos de terrorismo que se pune atos preparatórios. Mas não é o conceito ideal de direito penal do ato ou do fato. É o direito penal do autor. Certo? E o último, item D, também está errado. No direito penal do inimigo, a sanção penal é aplicada com extremo rigor e objetiva punir o inimigo de modo exemplar por atos cometidos sem, contudo, relativizar ou suprimir garantias processuais. A primeira parte está correta. O direito penal do inimigo, a sanção penal aplicada é rigorosíssima e pune inimigo. O direito penal do inimigo, ele divide as pessoas em duas classes, os inimigos e os delinquentes. Os inimigos têm direitos a ser observado regras de garantias processuais. Os inimigos, então, não têm esse direito. São, sim, relativizados e suprimidos garantias processuais. Então, está errado também essa questão, essa item D aqui. Resposta certa, item B, direito penal do autor, poderá servir de fundamento para a redução da pena quando existirem circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado. Número 9, pessoal. Número 9, determinado Estado, membro da Federação, editou lei excepcional em 1º de março de 2011, criminalizando a conduta de utilizar o telefone celular no interior de agências bancárias. Com base no fato relatado, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Não será aplicada ao fato praticado durante sua vigência, cessadas as circunstâncias que a determinaram. Vamos ler de novo. Determinado Estado, membro da Federação, por exemplo, Rio Grande do Sul,
editou lei excepcional em 1º de março de 2011, criminalizando a conduta de utilizar telefone celular no interior das agências bancárias. Com base no fato relatado, assinale a afirmativa correta. A primeira está errada porque não será aplicada ao fato praticado durante sua vigência, cessadas as circunstâncias que a determinaram. Isso aqui é uma lei excepcional temporária, artigo 3º do Código Penal. Lá está descrito que poderá haver leis excepcionais e temporárias. Só que, nesse caso, cessada as circunstâncias que determinaram a lei excepcional ou o prazo da lei temporária, e a pessoa praticou o ato durante a vigência, mesmo essa lei não tendo mais efeito, porque ela era por tempo determinado, ou pelo tempo das circunstâncias, nós teremos a aplicação da lei penal igual, mesmo a lei já não sendo mais válida. É uma exceção, então, não é caso de abolício crimes. Nós estudamos que a lei, se ela for revogada, deixou de ser crime, abolício crimes, e as pessoas não serão mais punidas, e ela retrocederá para beneficiar os acusados. Mas nesse caso aqui não, como é uma lei excepcional temporária, mesmo que ela não exista mais, se foi praticado o fato durante a sua vigência, o indivíduo é punido posteriormente. Exemplo agora da lei aí da Covid-19, tem condutas que são proibidas pela lei de estado da pandemia aí, né, da calamidade pública. O dia que terminar a Covid, pessoas que praticaram condutas que estão ali determinadas deverão responder, mesmo a lei já não estando valendo mais. Então está errada a linha A. B. É inconstitucional por força do princípio da culpabilidade. Bom, o princípio da culpabilidade é aquele que o indivíduo é punido se ele é culpado, se ele reúne as condições de ser imputável. Mas esse caso aqui, o indivíduo até pode reunir as condições de ser imputável. Ele não poderia utilizar o telefone celular na agência bancária durante o prazo determinado pela lei ou pelas circunstâncias dispostas na lei, e ele utilizou. Então, se ele não é doente mental, etc., se ele tem idade para ser punido, 18 anos, vai ser punido. Então, não é inconstitucional por princípio da culpabilidade, está errado. Pela culpabilidade seria constitucional. C, que é a resposta correta, é inconstitucional porque somente a União pode legislar em matéria penal. Essa é a alternativa correta, pessoal. Vamos ler aqui o artigo da Constituição, o 22. Vamos pegar aqui. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, comercial, penal. Isso é uma lei penal. Então, somente a União pode legislar, não um Estado-membro. Aí nós vimos que o parágrafo único desse artigo 22 diz o seguinte: lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas a este artigo. Não existe essa lei complementar. Se o Congresso fizesse uma lei complementar, poderiam os Estados legislar em matéria penal. Por enquanto, não pode. Então, a resposta correta é a C, é inconstitucional, porque somente a União pode legislar em matéria penal. Vamos ver a última, a 10. O que é criminalização primária? A resposta é: a criminalização primária ocorre sempre que o Estado cria a lei. Isso, é isso aí. A criminalização primária, o Estado criou um tipo penal. Então, ele criou a lei e está criminalizando uma conduta. Certo? Então, é a linha C. Valeu, pessoal. Semana que vem temos aula, então. Gravamos um videozinho, ou assim que possível faremos uma aula online. Mas essa semana é a correção, e fico no aguardo aí de qualquer pergunta, qualquer informação, qualquer necessidade. Vocês têm meu telefone, tem aqui o ambiente aula. Então, boa semana aí a todos.